Bom dia, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos estudar sobre evolução, né? Começamos aí uma parte diferente do nosso conteúdo, né? Então a evolução biológica, né? A diversidade das espécies, né? As teorias evolutivas. Então vamos lá. Segundo o pensamento predominante no século XVIII, cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características, ou seja, as espécies não mudariam, embora algumas pudessem se extinguir. É a ideia que ficou conhecida como fixismo. Desde meados do século XVIII, a hipótese de uma transformação das espécies, que é o transformismo ou transmutação das espécies, passou a ser defendida por alguns cientistas para explicar a diversidade das espécies e a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. No início do século XIX, o naturalista Lamarck sugeriu um mecanismo para explicar a transformação das espécies. Contrariando as ideias fixistas da época, Lamarck defendia que os organismos atuais surgiram de outros mais simples e teriam uma tendência a se transformar gradualmente de seres mais simples em seres mais complexos. Lamarck dizia que a evolução das espécies era guiada por necessidades internas do organismo. Atualmente, Lamarck é mais conhecido por defender duas leis que explicariam a adaptação dos seres vivos: a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. No entanto, na época de Lamarck, era comum a crença nessas ideias, que além de não terem sido criadas por ele, tinham um papel secundário em sua teoria. De acordo com a primeira lei, um órgão desenvolvia-se com o uso e atrofiava-se com o desuso. Assim, a língua comprida do tamanduá ou a do camaleão, por exemplo, teriam se desenvolvido em resposta às suas necessidades alimentares e ao uso desse órgão. Esses dois animais usam a língua para capturar e comer insetos. Do mesmo modo, um halterofilista desenvolveria seus músculos com exercícios e essa característica passaria para os seus filhos. Essa lei apresenta uma verdade apenas parcial, porque o ambiente só pode alterar as características do organismo dentro de certos limites pré-determinados pelo gene. Isso se chama norma de reação. Assim, embora a altura de uma pessoa possa variar, dependendo das condições em que ocorra o seu crescimento, essa variação não ultrapassará determinados valores máximos e mínimos previstos pelos genes dessa pessoa. Além disso, para certas características, o efeito do ambiente e o uso e desuso têm pouca ou nenhuma, influência. Por exemplo, nossa percepção visual não aumenta com o uso dos olhos. A segunda lei afirma que o caráter adquirido, que é resultante aí do desenvolvimento pelo uso ou da atrofia pelo desuso, seria transmitido aos descendentes. Entre 1870 e 1875, o biólogo alemão August Weismann estabeleceu a existência de duas linhagens de células: as germinativas, que originam os gametas, e as somáticas, que formam o corpo, e mostrou que apenas as modificações surgidas na linhagem germinativa se transferem aos descendentes. Em uma de suas experiências, ele cortou o rabo de camundongos por várias gerações, mas nenhum dos descendentes nasceu com o rabo menor. O experimento de Weismann foi uma evidência contrária à herança das características adquiridas. Atualmente, as evidências contra esse tipo de herança
vem do conhecimento que temos de genética. Hoje sabemos que apenas os genes dos gametas são passados para os descendentes. Portanto, alterações nas células somáticas não são transmitidas de uma geração a outra. Além disso, o uso e desuso de órgãos e outras estruturas não altera a sequência de bases do DNA, que será transmitida aos descendentes. Fatores do ambiente podem alterar a expressão de certos genes, mas com exceção daqueles que provocam mutações, não modificam a sequência de bases do DNA. Finalmente, embora mutações alterem a sequência de bases do DNA, é importante destacar que elas não são dirigidas pelo ambiente. Isso significa que em ambientes mais frios, por exemplo, não há maior probabilidade de surgir uma mutação que torne o indivíduo mais adaptado ao frio do que mutações que o tornem menos adaptado ou que sejam neutras em relação a esse fator ambiental. O maior mérito de Lamarck foi ter proposto uma teoria da evolução, isto é, um mecanismo para explicar o surgimento de novas espécies e para o fato de que os seres vivos passam por mudanças adaptativas. Sua tese provocou muitas discussões sobre a evolução e permitiu que o conhecimento desse fenômeno biológico se generalizasse. Mas Lamarck também contribuiu para o desenvolvimento da biologia, com vários estudos sobre botânica e sobre a classificação dos animais. Em 1831, Darwin iniciou uma viagem que duraria quase 5 anos a bordo do navio inglês Beagle em direção à América do Sul, indo depois para a Nova Zelândia e para a Austrália. Darwin esteve no Brasil por 2 vezes, nos trajetos de ida e de volta de sua viagem de 5 anos. Passou por Fernando de Noronha, Salvador, Recife, Abrolhos e Rio de Janeiro. Ficou fascinado com a exuberância da floresta tropical, mas chocado com a escravidão. Na Argentina, Darwin encontrou fósseis de estranhos animais gigantescos, semelhantes a preguiças e tatus, que ele não soube identificar com segurança. Enviados a Londres, os fósseis foram analisados por outros cientistas, que identificaram semelhanças entre eles e os tatus e preguiças atuais. Isso fez com que Darwin se perguntasse por que os fósseis dos animais gigantes estavam nos mesmos lugares onde, no presente, podiam ser encontrados seus semelhantes em escala reduzida. A explicação poderia estar na transformação das espécies a partir de ancestrais comuns, por meio da descendência com modificações. Darwin observou também que o mesmo tipo de animal mostrava diferenças de acordo com a região onde era encontrado. Por exemplo, a ema encontrada ao norte da Patagônia era um pouco diferente da ema do sul da Patagônia. Darwin passou 4 semanas no arquipélago de Galápagos, um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, a cerca de 970 quilômetros da costa ocidental da América do Sul, e observou que lá havia vários animais que não existiam em nenhum outro lugar, como iguanas marinhas, tartarugas de grande porte e algumas espécies de aves, como os pássaros do grupo dos fringilídeos, que ficaram conhecidos como tentilhões de Darwin. Durante a visita às ilhas, Darwin não deu muita atenção a essas aves, que se diferenciavam principalmente pelo tamanho e formato do bico. Só começou a pensar a respeito quando retornou à Inglaterra e, consultando especialistas, descobriu que elas eram de espécies diferentes. Darwin notou que as diferentes espécies de tentilhões do arquipélago eram muito parecidas com outra espécie da mesma ave, que vivia no continente vizinho, cujo clima e outras condições ambientais
eram diferentes daquelas existentes nas ilhas. Supôs então que, ao contrário do que pensavam os fixistas, as espécies do arquipélago não deveriam ter surgido nas próprias ilhas e permanecido imutáveis, mas teriam evoluído de espécies provenientes do continente, o que explicaria a semelhança entre elas. Ao longo do tempo, essas espécies teriam se adaptado às condições do ambiente. Por exemplo, o formato do bico estaria adaptado ao tipo de alimentação disponível no local ocupado por elas. Agora vamos pensar, por que as ilhas do arquipélago, que apresentavam solo e clima muito semelhantes, não tinham a mesma flora e a mesma fauna? Por que elas apresentavam flora e fauna muito mais parecidas com as existentes nas regiões continentais vizinhas do que parecidas entre si? E por que, como Darwin teve a chance de observar, havia duas espécies de ema em regiões tão próximas da América do Sul? Era difícil responder a essas e outras perguntas com base no fixismo. No entanto, era possível respondê-las caso se admitisse que espécies semelhantes seriam descendentes de uma espécie ancestral comum, existente no passado, e teriam surgido por meio de uma série de modificações. Essa é a ideia de descendência com modificação a partir de um ancestral comum, defendida por Darwin. A existência de fósseis sugeria que organismos diferentes tinham habitado a Terra no passado. Além disso, a geologia, que é a ciência que estuda as transformações que o planeta sofre ao longo do tempo, começava a se desenvolver e revelava que a Terra era mais antiga do que se supunha e tinha passado por muitas transformações. Tudo isso levou muitos cientistas a pensar que houve uma evolução da vida na Terra. Darwin começou a suspeitar que o mecanismo da evolução poderia ter alguma semelhança com a seleção artificial, processo em que o ser humano seleciona para a reprodução espécies animais e vegetais com características desejáveis e despreza as demais. Assim, surgiram todas as raças de cães, carneiros, cavalos, vacas, as variedades de milho e frutas e muitas outras. Darwin concluiu que nem todos os organismos que nascem conseguem sobreviver ou, o que é mais importante, reproduzir-se. Os indivíduos com mais oportunidades de sobrevivência seriam aqueles com características apropriadas para enfrentar as condições ambientais. Eles teriam maior probabilidade de se reproduzir e deixar descendentes férteis. Nessas condições, as características favoráveis tenderiam a ser preservadas e as desfavoráveis destruídas. Darwin afirmou: essa preservação de variações favoráveis e rejeição de variações prejudiciais eu chamo de seleção natural. Para Darwin, então, pelo lento e constante processo de seleção ao longo das gerações, as espécies podem diversificar-se e tornar-se adaptadas ao ambiente em que vivem. Darwin, portanto, defendia a ideia de que as populações se diferenciam gradualmente ao longo de muitas gerações, resultando na diferenciação das espécies. Hoje sabemos, por exemplo, que as baleias, mamíferos aquáticos, surgiram da lenta evolução de mamíferos terrestres. Em 1859, 23 anos após a viagem no Beagle, Darwin publicou suas ideias no livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, que provocou intensas discussões. Para muitas pessoas, era difícil aceitar que as espécies não tinham sido criadas de uma forma definitiva. Afinal, ninguém podia ver uma espécie se transformando em outra. Mas difícil ainda era aceitar que a própria espécie humana tinha surgido por evolução de outros animais.
O mecanismo da evolução proposto por Darwin resume-se em algumas etapas. Os indivíduos de uma mesma espécie mostram muitas variações na forma e na fisiologia. Boa parte dessas variações é transmitida aos descendentes. Se todos os indivíduos de uma espécie se reproduzissem, as populações cresceriam de forma acelerada, em progressão geométrica. Como os recursos naturais são limitados, os indivíduos de uma população lutam por sua sobrevivência e pela de sua prole. Apenas alguns, chamados por Darwin de mais aptos, sobrevivem e deixam filhos, ou seja, seleção natural. A sobrevivência e a possibilidade de reprodução dependem das características desses indivíduos, que por serem hereditárias, serão transmitidas a seus filhos. Pela seleção natural, as espécies serão representadas por indivíduos adaptados ao ambiente em que vivem. As conclusões de Darwin não foram logo publicadas. Ele continuou recolhendo provas e trabalhando em sua teoria por mais de 20 anos após a viagem a bordo do Beagle. Em 1858, Darwin recebeu um pequeno manuscrito do cientista inglês Alfred Russel Wallace, intitulado A Tendência das Variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. Para sua surpresa, Wallace tinha chegado às mesmas conclusões que ele. Um resumo do trabalho de Darwin e o ensaio de Wallace foram publicados em conjunto por uma instituição científica. Em 1859, saiu a primeira edição do livro de Darwin, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Embora alguns cientistas prefiram falar em teoria de Darwin-Wallace, Darwin tem o mérito de ter apresentado imensa série de evidências a favor de sua teoria e, por isso, para muitos cientistas, esse seria o principal motivo da teoria da evolução ser mais identificada com o nome dele do que com o de Wallace. Outros também lembram o maior prestígio científico e social de Darwin na época. Darwin considerou a existência de um parentesco generalizado entre as espécies, até mesmo a humana. Para ele, as espécies estavam relacionadas evolutivamente, ou seja, compartilhavam um ancestral em algum ponto de sua história evolutiva. Mas o principal problema dessa ideia era a falta de uma teoria que explicasse a origem e a transmissão das variações. Darwin não sabia explicar como indivíduos com novas características, uma girafa com um pescoço maior que o de seus pais, por exemplo, poderiam surgir, visto que os genes, a mutação e a recombinação genética resultante da meiose e da fecundação no processo de reprodução sexuada não eram conhecidos na época. Argumentava-se contra Darwin, por exemplo, que, de acordo com a teoria da herança misturada, aceita na época, uma nova característica, mesmo vantajosa, tenderia a se misturar com a característica antiga ao longo das gerações, em virtude dos cruzamentos entre indivíduos diferentes. Hoje, sabemos que os alelos de um gene são transmitidos às gerações seguintes sem se misturarem. Darwin não conseguiu responder satisfatoriamente às críticas, pois desconhecia a mutação e as leis da hereditariedade de Mendel e atribuiu a transmissão de características entre gerações a hipotéticas gêmulas que migrariam dos tecidos até os órgãos sexuais e que, uma vez lá, se multiplicariam, sendo transmitidas às gerações seguintes. Darwin também admitia que, além da seleção, em certos casos, poderia ocorrer a herança dos caracteres adquiridos. Entretanto, dada a falta de evidências acerca desses mecanismos de hereditariedade, muitos cientistas permaneciam céticos
a respeito de sua teoria e várias teorias alternativas foram defendidas. Muito bem. Paramos por aqui. Numa próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto. Na próxima aula a gente vai estudar a teoria sintética da evolução. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a próxima aula.